Grande nação, grande elite no Bicharques, pessoas que querem agregar conhecimento e dominar esse mercado, que não querem saber de pílula mágica, querem saber de conteúdo, querem aprender para se tornar grandes traders e ter lucro consistente no mercado. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui e hoje vai ser o nosso primeiro vídeo sobre o livro de ordens aqui no canal, tá? Como todas as séries que a gente tem organizadas em playlist, tá? A gente começa devagarzinho com o básico e depois a gente vai avançando aí, dando a complexibilidade que o assunto merece, tá ok? Mas antes de mais nada, assista aqui o vídeo do contrato, pelo amor de Deus, você que está chegando agora, para você compreender. Pô, eu dou a cara para bater, saber quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, como é o trade na minha vida, qual é a minha história, qual a limitação que você pode encontrar aqui, quais são as coisas legais que você pode encontrar aqui. E a partir daí, uma vez que você concordar com tudo isso, pô, aí você deita e rola no conteúdo, né, cara? Agora, se você não quiser ver o vídeo do contrato ou não concordar com ele, mesmo assim usar esse conteúdo ou tecer opiniões sobre esse conteúdo, aí vai por sua própria conta e risco, né, meu brother? Mas enfim. Bom, cá estamos na CoinGlass, tá? Eu estou usando a CoinGlass, mas você pode usar qualquer outro lugar onde você veja esse trem aqui, ó, tá? Isso aqui é o que a gente vai discutir hoje, que nada mais é do que o livro de ordens, tá? A profundidade do mercado e os trades que foram realizados aí recentemente, tá? Recentemente a turma mudou aí o design do CoinGlass, né? Então eu ficava super explícito aqui e eu confesso para vocês, eu não achei isso nessa nova versão, tá? Então eu peguei aqui, ó, fiz aqui, ó, Go Back to Old Version, tá certo? E aí a partir daí, nossa, eu vinha direto aqui, ó, Order Block, né? Ou Order Book, perdão, Order Block. Então você clica aqui em Order Book. Aí ele vai ter os diversos livros de ordens disponíveis, no caso aqui em USDT, tá? E eu estou pegando aqui BTC USDT. Eu estou usando a CoinGlass porque ela agrega volume de várias corretoras, né? E faz meio que uma soma aí do negócio todo, tá? Só que você pode usar isso dentro da corretora que você gosta. Você pode usar, de repente, eu uso a BitGet, aí você usa o order book da BitGet. Eu uso a BingX, aí você usa isso aí. Eu uso a Bybit, a Binance, você usa também, entendeu? Mas eu gosto de usar o TRDR, então você usa lá no TRDR. Eu gosto de usar o GoChart, aí você usa lá no GoChart, tá? Então esse conceito que virá aqui hoje, né? Deixa eu pegar aqui, ó, order book, USDT. Eu já cliquei, não cliquei. Deixa eu clicar então para você ver, né, que eu não estou mentindo. Você clica aqui em Bitcoin USDT e ele vai colocar para você esse trem aí que eu estava justamente mostrando na tela para você, tá ok? Belezinha, não? O conceito usado aqui, ou o conceito apresentado aqui, como eu disse, pode ser usado em qualquer corretora, em várias outras plataformas de análise de livro de ordens e também se você opera cripto, se você opera forex, se você opera índices, não importa o que você opera, tá? A leitura que a gente vai fazer aqui é a mesma para qualquer mercado que você venha a operar, tá ok? Então, basicamente, vamos só pegar aqui, ó, só para você sacar mais ou menos uma coisa. Quando a gente pega aqui o passado, né? Quando a gente pega aqui o volume, deixa eu dar um zoom aqui, né? Quando a gente pega esse volume, né, dessa última vela aqui é Bitcoin 1 hora, não é LDO 1 hora, tanto faz a moeda que eu tô pegando. Deixa eu pegar o Bitcoin aqui mesmo, né? Vou pegar o Bitcoin porque a gente fala Bitcoin com Bitcoin, Bitcoin com Bitcoin, e aí fica tudo bitcoinizado e aí dá tudo certo, né? Mas cadê o Bitcoin aqui, né? Então quando você olha essas velas de volume aqui, basicamente são os trades que foram realizados já, né? Então essa vela de volume, ela é o passado, é o que já aconteceu. Quando a gente olha para esse gráfico aqui, a gente tenta imaginar o que pode acontecer daqui para frente, tá certo? O que a gente pode acontecer com base nas ordens limite, né? Então, só para você lembrar, a gente tem dois tipos de ordens que a gente joga no mercado. Um tipo de ordem é aquela que é executada imediatamente, tá? Aquela ordem que de repente vai para o livro de ordens, né? Porque ela foi colocada para ser executada num preço diferente do preço atual de mercado, é justamente o que ela vem para cá. E quando você olha todos esses numerozinhos mudando, e a gente já vai falar a respeito deles, são das duas uma, ou ordens sendo executadas, tá ok? Ou então alterações no livro de ordens com base, né, na colocação, cancelamento de ordens aí, tá ok?
Belezinha, não? Então imagina o seguinte, se eu chegar agora e colocar uma ordem no Bitcoin, por exemplo, o preço do Bitcoin tá quanto agora que eu nem sei aqui? O preço do Bitcoin tá na casa de 27.500 aí, vai? Então se eu colocar uma ordem de vendas no Bitcoin a 27.600, tá? Ele provavelmente não vai ser executado agora, é uma ordem que vai ficar como pendente, vai para o livro de ordens e ela vai aparecer aqui, né? Uma vez que essa ordem for executada, ela sai do livro de ordens, né? E ela vai compor o volume, tá? E ela vai compor esse volume nesse gráfico aqui, tá ok? Só para te dar uma ideia, assim, muito rápido, tá? Vamos discutir isso aqui muito rápido. Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho aquelas ordens que eu entro a mercado, né? Que eu vou chamar de market, né? Quando eu boto uma ordem market, ela é executada na mesma hora no preço que a bagaça está rolando, desde que, né, tenha uma quantidade de pessoas para tomar contra parte do seu trade. Gente, isso é muito importante, eu falo e eu vou repetir aqui, tá? Eu preciso tirar um pouco do zoom aqui para conseguir rabiscar com calma. Nunca existe mais vendas do que compras, tá? Às vezes a gente fala isso aqui no dia a dia, mas nunca existe mais buys do que sells, tá? Você nunca vai ter isso. Por quê? Porque para ter um buy, você precisa ter um sell, né? Então, para que alguma pessoa compre, outra tem que vender. Para que uma pessoa venda, a outra tem que comprar. Então, quando a gente olha aqui no gráfico e vê o tal do volume, né? Cadê o tal do volume aqui? Quando a gente vê esse volume, ele está verde, não é porque teve mais compra do que venda, mas sim porque as ordens foram executadas dentro daquela vela com aumento de preço, né? Então, se eu tenho uma vela aqui, gráfico de 1 hora, por exemplo, essa vela aqui, ó, então essa vela ela está verde não porque teve mais compra, porque a quantidade de compra foi a mesma da quantidade de venda, mas porque as ordens foram executadas com um aumento de preço. E você pode observar isso. Se você nunca observou, aí eu tô com o meu Candle Color. Se você não conhece por que o meu gráfico está todo coloridinho aqui, gente, eu uso uma ferramenta chamada Candle Color, tá? Tem aqui na playlist de volume um bate-papo sobre ela. Então, olha só, se essa vela está vermelha, o volume está vermelho. Se essa vela está verde, o volume está verde. Se essa vela está vermelha, o volume está vermelho. Por quê? Porque a execução das ordens dentro desta vela do time frame que eu estou vendo, que é o de 1 hora, aconteceram com o preço caindo e não porque teve mais venda. Em contrapartida, o raciocínio é válido para essa verde, né? O preço subiu. No que o preço subiu, uma série de ordens foram executadas e é por isso que tudo aparece verde, porque as ordens foram executadas durante um aumento de preço, ou ainda, né, que é o que leva a gente agora para o conteúdo de hoje, né? As ordens foram executadas com aumento de preço. Tá? As ordens foram executadas sempre comendo a parte, né, do livro de ordens que faz o preço subir. E poderia acontecer exatamente o contrário. Tá ok? Fechado ou não? Tudo bem por aí? Essa é a primeira parte, tá? A segunda parte aqui, eu quero que a gente já vá dar uma olhadinha aqui do lado esquerdo da tela e conheça o que é isso, tá? Então vamos lá. Isso daqui é o preço do Bitcoin e você pode ver que ele está de 10 em 10 aqui, ó. Né? 10, ó, 610, 600, 590, 580, 570. Por que ele está dessa maneira? Porque ele está configurado aqui. E qualquer ferramenta de leitura de livro de ordens tem essa possibilidade. E obviamente não vai estar 1, 10 e 100. Se eu trocar esse ativo, por exemplo, para... Deixa eu pensar aqui, para uma LDO da vida, né, que nesse momento está com preço aí na casa de $2, ela vai aparecer uma outra configuração aqui que faz sentido dentro do preço, né? Porque se o preço da LDO está ali $2, né, não pode ter lá preço de 1 em $1, de 10 em $10, de 100 em $100, tá? Então aqui está 10 porque eu tenho faixas de preço de 10 em $10. Se eu quiser, eu posso mudar aqui para 10, ou perdão, aqui para 1, tá? Então, olha só, eu vou ter, ó, 474, 473, 400. Então aqui, ó, eu mudei para que cada coluna, para cada linhazinha dessa aqui, ó, represente o preço do ativo com uma variação de $1 no preço. Tá ok? Augusto, como assim de variação de $1, né? Pode ser €1, pode ser R$1, pode ser $1 canadense? Pode.
é que eu estou analisando esse par aqui, ó. São as compras e vendas do ativo Bitcoin em relação ao USDT. Né? Se eu tivesse lá no Forex, eu podia estar um par contra o outro, né? Perdão, um ativo contra o outro. Poderia estar operando isso aqui também em reais, né? Podia estar operando Bitcoin em reais. Então aqui eu teria faixas de preço em reais. Tudo tranquilo ou não? Acho que tá fácil até aí, né? E da mesma maneira eu posso vir aqui até 100. E dependendo do ativo, dependendo da plataforma que você está usando para analisar o teu livro de ordens, tá? Você vai ter aqui configurações diferentes. Talvez você tenha aqui 10 opções, 20 opções, 50 opções, ou então você... Aqui não é, aqui é outra coisa. Ou então você tem aqui, ó, eu vou mostrar de qualquer jeito, um botão de configurações para que você faça isso aqui manual, né? E escolha aí o intervalo que você quer ver os preços. Olha, mudei lá para 100, tem 29, 28.900, 28.800, 28.700, tá? Então essa configuração aqui, ela dita o intervalo de preço que eu vou analisar, tá ok? Augusto, qual que é o intervalo de preço melhor para analisar? Eu vou pegar o exemplo aí que você está dando, Augusto. É melhor eu ver o Bitcoin de 1 em 1 dólar ou é melhor eu ver o Bitcoin de 100 em 100 dólares? Isso daqui é uma coisa que ninguém fala. Ninguém fala por aí. Eu já preciso começar com esse conceito aqui, tá? E a resposta é depende. Depende da análise que você vai fazer. Se você está fazendo aqui uma análise em 1 minuto, tá? Eu vou colocar aqui o Bitcoin no 1 minuto. Tcharam. Eu tenho que olhar a amplitude de preço que está acontecendo aqui. Qual que é essa amplitude de preço, por exemplo, que tem aqui? Eu quero fazer um scalp, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vou dar um exemplo, eu não estou analisando, mas eu vou dar um exemplo qualquer. Vamos supor que eu tenha essa resistência aqui e vamos supor que eu tenha esse suporte aqui, perdão, esse suporte e essa resistência. Quem me conhece sabe que eu troco o nome suporte e resistência sempre, tá? Não é que eu sou burro, não, eu tenho algum problema mental, tá? Então, mas aí depois eu acabo corrigindo. E eu quero, por exemplo, analisar, né, esse range aqui para ver se eu quero, se quando chegar aqui eu vou operar o rompimento, se quando chegar aqui eu vou operar em short e vice-versa. Então é importante você vir aqui e você analisar o range que você está trabalhando. Ó. Então, aqui eu estou falando de 27.424 até 27.640. Tá? Então, de repente, para o trade que eu estou fazendo aqui, né, de 424 a 640, 100 é muito, né, para fazer um scalp aqui dentro. Né? 10 talvez seja um número bom. 1, porra, talvez seja melhor ainda. Tá ok? Então, primeira coisa é como é que você define. Agora, vamos supor que eu venho aqui para o diário, né? Eu venho aqui para o diário, vou fazer o mesmo raciocínio no diário, né? Tá? Vamos supor que eu queira operar dentro desse range aqui, né? Desse range, tá? Beleza? Então, esse range aqui, esse range, eu vou falar range, gente, eu não consigo falar range, tá? Ele tá indo aqui, ó, de 26.600, aqui arredondando, até, por exemplo, aqui 28.900. Então, 26.600 para 28.900, ou 28 raso, desculpa, 26.600 a 28 raso, talvez de 100 em 100 funcione melhor. Tá ok? Para te orientar nessa operação. Então, é sempre bom você primeiro ir ao gráfico, ver o que você está querendo fazer lá, tá? Qual que é a tua ideia de trade, qual que é a tua análise, para você observar qual que é o range de preço que você vai trabalhar, para aí sim você voltar para cá e decidir como é que você vai configurar essa primeira coluna. Tá ok? Beleza? O segundo ponto aqui, e eu vou manter em 100, porque em 1 é assustadoramente dinâmico, tá? Você vai ver que o treco aqui muda pra caramba que nem um louco, tá? Agora não, porque acho que talvez deu uma enroscada aqui, mas até bom que deu uma enroscada, que não fica muito rápido e a gente... Olha lá, agora veio, ó. Tá vendo? Eu não vou conseguir seguir nesse vídeo te mostrando isso aqui de 1 em 1. Tá? Não vou. Então eu vou deixar de 100 em 100, que para efeito didático do vídeo é melhor porque a movimentação também não é tão abrupta assim, tá? Então fica didaticamente mais fácil, tá? Ele já, daqui a pouco ele sai do 1 e vai para o 100 em 100 aqui, tá ok? Belezinha? A segunda coluna é o tamanho em bitcoins, mas é o tamanho em bitcoins do quê?
E agora eu precisava muito que isso aqui voltasse para 100 em 100, porque agora tá uma verdadeira doideira aqui, tá? Então pense o seguinte, o seu preço, acho que agora voltou, calma, respira, tá de 10 em 10, mas ele vai voltar para 100 em 100 logo logo. O seu preço, gente, eu vou fazer uma outra configuração aqui para ficar um pouco mais fácil para a gente, tá? Eu vou vir aqui. A vantagem da CoinGlass é que você consegue olhar mais de uma exchange aí ao mesmo tempo, né? Pessoal, aqui uma pausa rápida no nosso vídeo só para te dizer o seguinte, cara, existe aqui na descrição do vídeo um link para a nossa página aqui de estratégias e cursos. Por quê? Talvez, né, tudo que existe gratuito aqui no canal, da maneira que foi apresentado, talvez ainda não tenha sido a melhor para você entender o mercado, tá? Então, neste momento em que o vídeo é gravado, a gente tem o nosso curso de Price Action, já que é o básico. Por que o primeiro curso é de Price Action? Porque ele é o básico. Se você não sabe Price Action, gente, talvez você vá ter problema em tudo que vem após isso. Tá, ok? Então você tem que dominar o Price Action. Provavelmente no futuro, provavelmente não, outros cursos vão ser lançados. Amanhã depois você pode entrar aqui e ver mais coisa, tá ok? Mas por hora é isso. E se você tem dificuldade, considere, tá? Porque quando você compra um curso no Bshark, você não está comprando uma técnica milagrosa, não está comprando um conteúdo que não tem no canal gratuito, mas você está pagando por um processo fluido de aprendizado e também por suporte. Tá ok? E aqui embaixo, se você precisa de ajuda aí no seu dia a dia, você tem as estratégias no Bsharks também. Poxa, que estão dando super certo. Eu vira e mexe, eu recebo muito elogio dela aqui. Gente que não deve ser o seu carro-chefe de operação, tá? Todas as estratégias aqui, elas têm resultado 1 para 1.1, 1 para 1.2, quando na análise gráfica você consegue pegar 4 para 1, 5 para 1, tá ok? Mas elas são ótimas aqui para o teu dia a dia, que às vezes você não pode olhar o gráfico, que você está envolvido em outra atividade que te tira um pouco de atenção. As estratégias podem quebrar o galho para vocês. Depois visita aí, nem que seja só para poder conhecer. Então, aí são elas aqui, olha, a Bybit, a Binance, a BitMEX e a OKEx, tá? Aqui também tem um outro ponto importante, que é o seguinte, né? Se você vai fazer uma operação num time frame maior, que deve levar alguns dias, etc e tal, talvez valha a pena você olhar aí esse mapa completo. Agora, se você está querendo fazer um scalp, alguma coisa ali que vai ser muito rápido, então talvez o livro de ordem agregado, ela vai te dar muito ruído. Então, talvez seria bacana você olhar apenas ali o livro de ordens que da corretora que te interessa, né? Porque mais uma vez no big picture, tá? Somar todas as corretoras pode ser um negócio muito bacana para te dar uma visão de longo prazo. Se você vai fazer um scalp, né? Somar todas as corretoras pode causar um grande ruído aí no teu scalp. Porém, para operações de longo prazo, acaba funcionando muito melhor do que operações aí de scalp quando você agrega as outras corretoras, tá? Mas eu vou trabalhar só com a Binance por enquanto, pelo seguinte, no final das contas, tá? Eu me interesso demais por essa última coluna. Essa primeira coluna é o tamanho em Bitcoin, mas o tamanho em Bitcoin de quê, tá? De quantos bitcoins eu tenho em cada uma dessas faixas de preço, tá vendo? Se eu pegar aqui bem no meinho, ó, eu tenho aqui 470 bitcoins, aqui eu tenho 1.100, aqui tenho 1.380, aqui eu tenho 1.359, 2.500. Então é quanto eu tenho de bitcoin em cada faixa de preço. Então se eu tô aqui a 27.400, eu tenho cerca de 650, 640 bitcoins nessa faixa de preço. Sacou? Aí depois na faixa de preço dos 27.500 eu tenho aqui 1.000 bitcoins, tá? Então não importa o preço ali pequenininho dos bitcoins, as frações dessa centena, né? 27.500, 27.500. Mas dentro disso aí, que vai englobar toda o 275, variando aí o 00, estão aqui dentro dessa faixa de preço. Não importa se é uma ordenzinha de umas merrequinhas, de um satoshi, ou se é uma ordem aí de 10, 20, 30, 50, 100, 500 bitcoins. Fechado não? Belezinha? Mas sim, quantos bitcoins tem em cada faixa de preço. É óbvio que se eu mudar aqui e sair do 100 e colocar no 1, no 10, por exemplo, né? Então isso vai mudar.
né? Porque agora eu tenho aqui de 10 em 10 e eu tenho quantos bitcoins eu tenho dentro dessas faixas de preço, tá ok? E o total aqui, gente, se você perceber, diferente do que acontece aqui na esquerda, deixa eu voltar aqui para 100, tá? Diferente do que acontece nessa coluna, onde eu tenho tantos bitcoins para cada faixa de preço, aqui eu tenho uma soma. Aqui eu tenho uma soma, bonitinho. Então, essa linha aqui, ela compõe essa própria linha e a linha de baixo. Então, pode ver, eu tenho 1.200, 2.600, 4, 6, 7, 10, mais 10, entendeu? Então, cada vez que eu subo, eu pego e somo, né? Aqui, esses 2.500, basicamente é os 1.200 que estão aqui com mais esses 1.200 que estão aqui. Claro que com alguma diferença que vão dar esses 2.600. O número muda muito rápido aqui na nossa cara, tá ok? E eu consigo ver o seguinte, eu consigo ver quanto que vai ficando o tamanho, né, do meu livro de ordens à medida que eu subo. E quanto vai ficando o tamanho do meu livro de ordens à medida que eu desço. Agora a próxima pergunta é, o que que significa esse trem em vermelho e o que que significa esse trem em verde? Ah, aí ficou super simples, né? Em vermelho, tá ok? É o que a gente chama de ESC, né? São as ordens de venda, ou seja, quanto que as pessoas, ESC vem de pedir, né? Quanto que as pessoas estão pedindo para vender os seus bitcoins, tá? Então aqui são as ordens de venda para frisar. Agora aqui embaixo, gente, é o seguinte, é o bid, né? É a oferta, ou seja, quanto que as pessoas estão dispostas a pagar para comprar novos bitcoins. Então aqui é a galera que tem Bitcoin e está vendendo, e aqui é a galera que tem o quê? Não Bitcoin. Nesse caso é a galera que tem o USDT e está querendo comprar Bitcoin. Sacou? Ficou fácil ler isso aqui? Vamos voltar. Faixa de preço configurável, quanto de Bitcoin em cada uma dessas faixas de preço e o acumulado à medida que eu avanço para cada faixa de preço de compra ou quanto a quantidade vai evoluindo à medida que eu avanço nas faixas de preço de venda. Belezinha? Então grava sempre isso, gente. Ó, a montanha vermelha é a galera que tem o Bitcoin na mão, tá? Ou que tem o ativo que você está analisando na mão. Pode ser o Ethereum, pode ser a Shiba, pode ser dólar, entendeu? Pode ser ações da Apple, pode ser o que for. As pessoas que têm esse papel na mão e que querem vender. E esses caras aqui são as pessoas que têm a moeda da contraparte, né? A segunda moeda do par aqui, no caso dólares, estão querendo adquirir o papel que essa turma tem aqui. Mais uma vez eu quero frisar, ESC, né, que é quanto eu estou pedindo, é só lembrar, gente, quando você vai ver o seu vizinho lá, coloca a placa de vende-se, né, no carro dele, você pergunta, quanto que você está pedindo? Qual é o seu ESC? Então aqui é o ESC da galera. Aí o seu vizinho pergunta, mas espera aí, você quer pagar quanto? Ou seja, quanto você está oferecendo, qual que é a sua oferta, qual que é o seu bid? É a turma aqui da galera verdinha, fechou? Essas colunas, elas mostram a soma de cada uma delas. Então, quando eu pego essa segunda coluna aqui, basicamente é esta coluna mais esse número aqui. Aí dá essa coluninha. Aí, se eu pegar essa coluninha mais esses 1.260 aqui, dá essa coluninha, que é de 4. Se eu pegar essa coluninha de 4 e somar aqui mais 1.400, vai dar esses 6 e pouco. Você vai ver que tem alguma diferença sim, tá? Sempre vai ter, porque o negócio é muito dinâmico, é muito rápido. É só você pegar aqui, ó, 7.500 mais 2.500 está dando 10. Daqui a pouco esse número pode mudar, ó. 10 mais 900 dá 10.900, tá vendo? E quando eu olho isso aqui, gente, tá? Eu não sei você, eu já estou olhando, sabe o quê? Resistências de preço, tá ok? E suportes de preço. Quanto maior é a galopada de um degrau para o outro, maior é a resistência. Por exemplo, você pode ver aqui que dessa região dos 27.700 para os 28.700, vocês estão vendo que eu tenho um grande gap aqui? Então, pode ser que essa região dos 27.800, que agora subiu aqui, ó, seja uma grande resistência. Porque a hora que o preço chegar aqui, ele vai encontrar muita gente querendo vender.
Então, às vezes, gente, olhar o livro de ordens pode fazer uma grande diferença entre a sua posição ser liquidada no preço que você quer ou não. E cuidado que liquidação, eu não estou falando daquela liquidação, liquidou, perdeu tudo. Liquidar, eu estou dizendo que você tem uma posição, que você tem o desejo de liquidar naquela faixa de preço. E às vezes pode ser que um pequeno ajuste em função do desenho do livro de ordens pode fazer com que você ganhe um pouquinho mais de lucro, porque tem uma resistência um pouquinho mais em cima, tá ok? Ou então que você peça, né? Peça um valorzinho um pouquinho abaixo, que vai te dar uma certeza maior da sua ordem ser executada. Isso vale para a turma que está querendo comprar também, né? Então, às vezes, você olha aqui um salto, às vezes você está pedindo um preço aqui numa faixa que a faixa de baixo, ela tem uma diferença muito pequenininha, não tem uma diferença grande como essa. Tem uma diferença muito pequenininha. E às vezes você fala, poxa, pode ser que eu consiga comprar esse trem um pouquinho mais barato do que eu estou querendo pagar. Olha, agora mudou tudo aqui. Tá certo? Belezinha, não? Sacou qual que é esse treco aqui? E quando eu olho para a direita e eu vejo esse gráfico, nada mais é do que uma representação aqui na vertical do que você está vendo aqui, ó, tá? Então, esse gráfico e esse são praticamente a mesma coisa, tá? São praticamente a mesma coisa. Às vezes, né, neste gráfico aqui, que eu não disse o nome dele, mas eu já vou dizer, tá ok? Você consegue ter uma representação visual melhor do que aqui. E às vezes, nesse gráfico, cabe mais informação do que aqui. Por exemplo, você está vendo aqui, olha, que o total está na casa de 15 mil bitcoins, mas se você olhar a escala aqui, ó, essa escala já está em 20, aqui em cima já está em 22, aqui em cima já está em 25. Então pode ser que aqui você tenha uma visão de escala melhor do que está aqui. Então essa daqui seria a análise numérica de preço e tal. E agora a gente vai para esse gráfico, porque esse gráfico ele dá uma grande pista para a gente, tá? Por quê? Quando a gente olha esse gráfico, a gente olha basicamente um treco chamado liquidez. Tá? Esse é o gráfico da liquidez dentro da precisão de preço que você regulou aqui. Ó. Você pode ver que se eu trocar aqui de 100 para 1, o treco vai mudar demais aqui. Ó. Presta atenção aqui que o treco vai mudar demais. Obviamente tudo aqui vai mudar, né? Mas você vai perceber que esse desenho aqui ele vai mudar muito. Precisa ver como é que a internet da roça vai reagir. Olha só como é diferente, tá? E o que a gente quer ver é isso aqui, ó. A gente quer ver esses dois pontos se encontrando no meio. Esses dois pontos se encontrando no meio corresponde a esse ponto de encontro aqui, tá? E aí, gente, eu preciso voltar aqui para o meu quadro negro, porque vamos pensar no seguinte cenário, tá? Vamos imaginar que aquele gráfico ele esteja assim, ó. Ops. Vamos imaginar que aquele gráfico esteja assim. Bonitinho. Vamos supor que essas duas distâncias sejam equidistantes, ou seja, elas sejam iguais, tá? E apesar do meu Parkinson, que desenhou isso aqui muito mal, vamos supor que essas duas alturas sejam iguais e que essas curvas sejam iguais, tá ok? Então, o que acontece? Você tem uma condição perfeita de liquidez. Basicamente, você vê que tem liquidez tanto do lado do BID, quanto do lado do ESC, ou seja, tem uma quantidade suficiente de pessoas no mercado querendo aqui, ó, comprar e querendo vender. Então, o equilíbrio está perfeito e o preço bem aqui nesse centro. Tá certo? Então, o mercado está altamente líquido. Quem quer comprar tem vendedor, quem quer vender tem comprador. E quando o mercado está muito líquido, a gente vê poucas mudanças de preço. Tá? Porque, de fato, gente, o que move o preço? Tá? Vamos sempre lembrar o seguinte, o lado esquerdo é o lado de quem quer comprar, o lado direito é o lado de quem quer vender. Tá? Se você, de repente, vê essa curva, né, com essa cara aqui, ó, você acha que o preço vai subir ou você acha que o preço vai cair? Tá certo? Você tem poucas pessoas querendo vender e você tem muitas pessoas querendo comprar.
Então é normal que isso em algum momento busque um equilíbrio, que a evolução dessa curva de compra em algum momento ela fique assim. E essa curva de venda, em algum momento, ela fique assim. Enquanto ela não ficar assim, o preço não para de se movimentar. E se tem muita gente querendo comprar e pouca gente querendo vender, você já sabe qual que é o resultado. Tá certo? O preço encontra pouca resistência para poder subir, tá? Agora, se eu pensar de um outro lado, onde eu tenho assim uma quantidade muito pequenininha de gente querendo comprar e uma quantidade enorme de gente querendo vender, o que que acontece? Essa turma não tem comprador, tá? Então você vê, você percebe logo de cara que o mercado vai encontrar pouco suporte, porque a hora que essa turma começar a desistir desses preços mais altos e começar a migrar, elas só, na verdade, só vão conseguir vender se elas migrarem para os preços mais baixos. Então a gente pode ver uma queda de preço até que o mercado chegue na condição de liquidez estável. Sacou? Então é um outro conceito extremamente importante e extremamente valoroso para você guardar aí no teu arsenal de fundamentos, tá? O que gera uma modificação no preço para cima ou para baixo? O que gera essa modificação é um desequilíbrio de liquidez. Tá? Quando existe um desequilíbrio de liquidez, o preço acaba se movendo para cima ou para baixo. Eu vou voltar aqui para 100 só para esse treco aí não chacoalhar tanto, tá ok? Então essa é uma baita dica. Então você já pegou duas grandes dicas aqui. Você encontra suportes e resistências de maneira bem interessante no livro de ordens, tá certo? E por um outro lado, você encontra, né, de repente uma tendência de preço, tá? Uma tendência de preço a hora que você olha o gráfico de profundidade. Eu falei que isso chamava gráfico de profundidade, eu acho que eu não falei, tá? Que a gente chama também de depth of the market, ou então profundidade do mercado, que ele diz para onde que o preço pode ir em função da falta de liquidez em uma das duas montanhas. Tá vendo que isso aqui não é um bicho de 7 cabeças, gente? Tá vendo que isso aqui não é uma desgraça completa, tá? Então, basicamente, é isso, gente. Incrivelmente, é isso que é o livro de ordens, tá ok? E a tal da profundidade do mercado, ou liquidez do mercado, ou market depth, tá ok? Aqui do lado direito, também é interessante, né, você acompanhar, são os tamanhos dos trades que vão sendo realizados. Esses tamanhos de trade, eles nada mais são do que bem esse meinho aqui, ó. Nossa, eu mudei para 100 e não veio ainda? Relaxa, né, gente? Às vezes a internet da roça, ela demora um pouquinho. E esse site da CoinGlass também, ele é bem pesado, tá? Talvez, se você mudar no seu aí, vai mudar rapidinho. Aqui vai demorar um pouquinho mais, tá? Então, beleza, gente? Aqui do lado você tem os trades que são realizados. Então, a gente não está interessado nesses trades aqui de 1, nesses trades de meio, de 0,3. Então, aqui o que a gente quer ver são os trades grandes, tá? E tanto na sua corretora, como no TRDR, como na sua plataforma de análise, como no GoChat, etc e tal, vai existir uma configuração aqui também para você filtrar esses trades, tá ok? E até colocar alertas nele. Por exemplo, aqui, ó, eu coloco alertas, né? Onde eu tenho um mínimo de 10 mil ou trades com máximo de 100 mil. E aí eu posso escolher os meus alertas aqui para falar, pô, teve uma baleia que executou ordem, tem uma baleia aqui que está comprando, tem uma baleia que está vendendo, pô, a baleia está executando uma ordem atrás da outra com um preço subindo, a baleia está executando uma ordem atrás da outra com o preço caindo, tá certo? E isso pode te dar uma grande dica também de qual lado talvez o preço venha a seguir, tá ok? Fechado então, gente? Eu sei que ficou meio doido aqui o gráfico, mas não tem problema nenhum. O mais importante é esse primeiro vídeo apresentar esse conceito para você, para que isso não seja mais um bicho de 7 cabeças, tá? Perfeito, pessoal. Então, resolvido esse assunto aqui, ó. Então, ó, qualquer dúvida aí comenta. Se você quer um pouco mais de assunto a respeito de order book, só não faz o comentário aqui. Deixa o comentário aqui para dúvidas que você tiver a respeito deste tema, tá?
Mas se você quer mais conteúdo sobre order book, não coloca aqui não porque eu sou mal, é porque eu vou esquecer. Tá? Então vá no canal, pega a aba lá, comunidade, tem um lugar específico para você pedir conteúdo e à medida que eu vou disparando o conteúdo, tá ok? Eu vou dizendo para você, ó, já fiz o seu vídeo, olha, já liberei o seu conteúdo. Fechado, gente? Então muito obrigado por vocês, espero que tenha sido útil aí e até o próximo vídeo de conteúdo.